Amém, irmãos? Um bom dia a todos. Jesus é nosso Senhor. Chegamos na semana 3 do nosso alimento diário. Estamos na quarta-feira. O tema dessa semana é Apóstolo ou Dispenseiro do Mistério de Deus. E o tema da quarta-feira é O Apóstolo é o escudo da igreja. E o versículo proposto, Romanos capítulo 8, versículo 18, que diz o seguinte: é Paulo falando. Para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, o apóstolo Paulo, ele sofreu muito para levantar as igrejas, pregando o evangelho, principalmente para os gentios. Foram muitos sofrimentos. Mas ele diz aqui que os sofrimentos do tempo presente, que ele estava passando, não se comparam, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, né? Com a glória que ele teria parte no futuro. Então, todos os que são encarregados de fazer a obra de Deus, eles passam por sofrimentos. E o Senhor está nos encarregando hoje de fazer a obra de Deus. Então, com certeza, virão sofrimentos. Mas os sofrimentos de hoje não se comparam com a glória que um dia nós receberemos. E nós vemos que o próprio Senhor Jesus, no livro de Isaías, ele foi considerado como uma ovelha muda. Nós sabemos ali em Isaías capítulo 53 que como uma ovelha muda ele foi levado ali diante dos seus tosquiadores e não abriu a boca. Quer dizer, ele sofreu ali calado, ali na cruz, né, todos aqueles escárnios para poder gerar a igreja. E nessa obra de gerar a igreja, nós não pudemos participar. Foi somente o Senhor que sofreu para gerar a igreja. Somente Ele estava qualificado, habilitado para gerar a igreja. Mas agora, na segunda etapa, que é a edificação da igreja, o Senhor conta também com cada um de nós. Hoje nós podemos participar da obra de edificação da igreja. E com certeza, né, vão surgir sofrimentos, lutas, batalhas, principalmente interiores, né, na nossa vida da alma, porque para nós cooperarmos com o Senhor, né, para cuidar da igreja, muitas vezes nós temos que abrir mão dos nossos interesses, do que nós achamos. Tem até um trechinho do Alimento Diário que ele fala o seguinte: quem verdadeiramente quer o bem do corpo de Cristo deve submeter-se aos sofrimentos que lhe sobrevêm ao cuidar da igreja. Então, se realmente você quer o bem do corpo de Cristo, você tem que submeter-se aos sofrimentos que virão para você cuidar da igreja. E cuidar da igreja é o quê? É cuidar dos irmãos, é ajudar os irmãos, é edificar os irmãos, fortalecer os irmãos, consolar os irmãos. Tem um outro trechinho que fala assim que graças ao Senhor, em meio aos sofrimentos relacionados, né, meio aos sofrimentos pelo corpo, com a edificação da igreja, há consolo. Por quê? Porque quando nós somos atribulados por causa da edificação da igreja, o Senhor nos consola. O apóstolo é aquele que toma a dianteira ali na obra de edificação da igreja. Assim como o apóstolo Paulo, né, e os demais apóstolos estavam ali, eles sofriam, né, ali como um escudo na obra de edificação da igreja, mas na mesma medida, na mesma proporção em que eles passavam por sofrimentos, eles eram consolados por Deus. E assim também somos nós hoje, irmãos. O Senhor conta comigo, com você, que você possa consagrar sua vida nesses últimos dias, na iminência da volta do Senhor, consagrar sua vida pela edificação da igreja. Pregar o evangelho, sair às ruas, pregar o evangelho para as pessoas, trazer as pessoas para a igreja e edificar a igreja. O Senhor conta com você, o Senhor conta comigo, que possamos todos prosseguir juntos, sendo edificados, nos unindo como uma só alma, um só espírito, possamos avançar, irmãos, todos juntos nessa reta final, na iminência da volta do Senhor. Deus abençoe você e desfrute da palavra hoje. Amém.